E por falar em dengue, né? A Débora, o Vinícius, a Tânia trouxeram para a gente os números, a situação, como se encontra nesse 27 de fevereiro. E eu quero dizer a você, quero reforçar que ainda hoje, no Manhã Total, eu vou conversar com uma infectologista, viu? Ao vivo, e você vai poder tirar as suas dúvidas. Muitas pessoas me perguntaram assim, Mônica, eu tive dengue uma vez, e aí, posso ter de novo? Mônica, já tive 4 vezes, e aí, posso ter novamente? Então, hoje no Manhã Total, você vai perguntar. Como que eu faço, Mônica? Você pode perguntar pelo nosso WhatsApp, já recebi aqui algumas perguntas dos nossos amigos e amigas, lá no nosso @Manhã Total e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês uma informação importante sobre uma força-tarefa que foi criada no país para garantir o direito de crianças, adolescentes e jovens afastados da família por qualquer motivo ao convívio familiar, mesmo durante essa medida protetiva, né, de acolhimento. Agora, como é que será isso na prática? Isso foi publicado no Diário Oficial da União, um documento elaborado por várias entidades e instituições. E aí eu convidei o Dr. José Roberto Poiani, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude aqui em Uberlândia, para conversar sobre isso. Por isso, mais uma vez, Dr. Poiani, muitíssimo obrigada, viu? Bom dia, agradeço a oportunidade. Obrigada. E aí, como é que vai funcionar isso na prática? Porque hoje o caminho é a criança é afastada da família, ela vai para um abrigo, né? Como é que vai funcionar agora com essa força-tarefa? É direito da criança ser criada num ambiente familiar, seja na sua família de origem, seja na sua família extensa, compreendidos avós, tios, parentes que tenham afinidade e afetividade. Quando isso não é possível, o sistema de justiça precisa aplicar o que chamamos de medida de proteção. É nesse momento que entra o serviço de acolhimento familiar como preferência legal em relação ao acolhimento institucional, os conhecidos abrigos e casas-lares, uma vez que a convivência familiar é garantida enquanto a criança temporariamente fica numa família. E no ambiente de acolhimento institucional observa-se a proteção, mas não há convivência familiar. É por essa razão que esse documento foi construído. E foi elaborado por várias entidades e instituições aqui do Brasil, né? Sim, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Governo Federal, o Conselho Nacional de Assistência Social e o CONANDA, que é o órgão de proteção à criança e adolescente no país. E nós temos, porque ela vai para uma família, né, que se prepara para receber essas crianças em situação de vulnerabilidade, os adolescentes e jovens. Estamos preparados para isso, Dr. Poiani? O Brasil revela que ainda precisamos avançar, essa é a razão desse documento conjunto. Nós temos cerca de 33 mil crianças e adolescentes acolhidas no Brasil, ao passo que apenas 5% delas estão em acolhimento familiar. Uberlândia, nós costumamos dizer, é um ponto fora da curva. O serviço de acolhimento familiar existe aqui desde 2014, esse ano celebramos 10 anos e atualmente nós estamos com 55% dos acolhidos em acolhimento familiar, ao passo que a média nacional é de 5%. O objetivo desse esforço conjunto é de que até 2027 cheguemos ao percentual de 25% de crianças e adolescentes no país em acolhimento familiar. É um serviço executado pelo município, diretamente, da mesma maneira que o acolhimento institucional, ou através de uma OSC. Aqui em Uberlândia, a execução é realizada pela OSC Missão Sal da Terra. E aí, no caso, por exemplo, temos casos de irmãos, 2, 3, 4 irmãos. Esses irmãos, numa situação como essa, aí previsto por esse documento, eles vão todos para uma mesma família ou cada um vai para uma família? Como é que é isso, doutor Poiani? São lares temporários onde se deve preservar os laços fraternos. Cada família recebe uma criança, a única exceção são grupos de irmãos. Aqui nós temos várias famílias que acolhem grupos de 2, de 3 irmãos. E quando não é possível colocarmos essas crianças numa mesma família, tivemos caso aqui de acolhimento de 5, de 7 irmãos, a gente procura famílias acolhedoras que têm proximidade entre elas para que sejam garantidos os laços fraternos dessas crianças. Essa convivência, Sim, né? Exatamente. E a importância disso, né, para esse momento tão difícil, que é ser retirado da família e não saber ainda como vai ficar a situação. Isso pode ajudar de que forma? Claro, no aconchego, no acolhimento, mas assim, em caso de uma decisão que eles não vão poder voltar mais para o seio familiar. Como é que é isso? A convivência familiar é um direito consagrado na Constituição Federal, Mônica, e é bom dizer que a sociedade deve também ser corresponsável por essas crianças. Ainda existe muito aquele ditado de que o filho não é meu, então quem pariu que cuide, e não é dessa maneira que funciona.
A criança no serviço de acolhimento familiar ela tem garantida a sua convivência familiar em uma família que é selecionada, capacitada e acompanhada por equipe técnica e pelo sistema de justiça. Então, essa criança, nesse período em que se define a sua situação jurídica, ela estará num ambiente individualizado, onde ela vai receber toda a proteção necessária e, acima de tudo, terá uma vida comum. É mais uma pessoa inserida num grupo familiar que tem atividades corriqueiras da vida. Por exemplo, ir ao supermercado, ir à igreja, ir ao clube, ir ao parque, ir à sorveteria. Situações que não são tão comuns na vida de quem está em acolhimento institucional. E a gente ainda tem uma outra situação que são jovens ali, né? 17, 18 anos. O que prevê essa força-tarefa também? Todas as vezes em que nós fazemos intervenção tirando uma criança de uma família, nós causamos rupturas. As rupturas causam danos. Quanto antes as rupturas acontecerem, sendo necessárias, melhor. Quando estamos diante de adolescentes, por vezes eles já estão inseridos em situação de riscos e vulnerabilidades há muito tempo. Então, isso faz com que eles já tenham contato com vivência de rua, com, às vezes, uso de drogas, com prostituição, e se torna muito difícil deles aceitarem o acolhimento familiar. Mas para esses também nós temos que ter um esforço conjunto para garantir a eles o direito à convivência familiar num lar que, embora temporário, vai oferecer tudo que ele precisa, buscando, no caso do adolescente, a autonomia, que ele vai ter uma vida autônoma na sequência. É bom dizer também que não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. No entanto, cada lei municipal prevê a forma como vai ser realizado naquele município, a autonomia do município. Aqui em Uberlândia, cada família que acolhe uma criança tem uma bolsa auxílio de um salário mínimo, que é empregado para os cuidados com a criança. E essa família não tem laços de parentesco com a criança, está acolhendo uma pessoa que até então não conhece. Na maioria dos casos, quando essas crianças, adolescentes, jovens são retirados, vem a questão de maus tratos, né? E aí como é que fica depois que a situação é resolvida? Para voltar para aquela família de origem ou para ser adotada, né? Porque ela vai ter que sair ali da família acolhedora, doutor Poiani? Sim. Assim que ocorre o acolhimento familiar, nesse caso, é verificado como é que está a situação familiar, se existe possibilidade dela retornar ao seu núcleo de origem. Às vezes surge um parente que estava acompanhando mais de longe, e ao ver o acolhimento se mobiliza para receber esse filho. Isso não sendo possível, o Ministério Público ingressa com uma ação de destituição do poder familiar. Os pais terão direito à defesa, a recurso, enquanto isso essa criança está bem cuidada numa família. Resolvida a destituição do poder familiar, essa criança será encaminhada para um lar substituto, para adoção, sendo esse um plano dela, um projeto dela. Há que se respeitar e todas as decisões devem buscar o melhor interesse da criança, garantindo a ela o direito de informação e de participação. Mas a adoção é um ótimo caminho para esses casos. Esse é o doutor José Roberto Poiani, ele que é juiz da Vara da Infância e da Juventude, trazendo para a gente sobre essa força-tarefa, como será feito. E ele citou aqui, já agradecendo, viu, doutor Poiani, a sua disponibilidade aqui conosco no Manhã Total. E ele citou a questão das famílias acolhedoras, que a gente vai ter um curso. Eu vou até trazer informação agora, viu, doutor Poiani? Obrigada, tá? Perfeito, agradeço. Obrigada e boa semana para o senhor. Igualmente.